Anuário Espírita de 1978. Sessões Espírita na casa de Carl Jung. Com 21 anos de idade, Carl Jung já dirigia sessões espírita em sua casa, com a participação de parentes e amigos. Depois, durante 64 anos, praticou o espiritismo. Essas informações foram divulgadas agora em uma reportagem da Martin Ebon, na revista Psyche dos Estados Unidos, agosto de 76. A reportagem inclui uma entrevista do próprio Carl Jung com relatos de numerosos casos de manifestações de espíritos, confidências, inclusive sobre a tese de médico que apresentou em 1902 na Alemanha com o título de Psicologia e Patologia dos Fenômenos Ditos Ocultos. As sessões domésticas de Carl Jung começaram em 1895. Entre os médicos principais estavam Helle Priswerke, então com 14 anos, e doutora Emily, mãe de Jung. Eis o relato de uma das primeiras sessões. Foi colocado um copo d'água no centro da mesa e feito uma corrente com as mãos. Os dedos tocavam-se levemente. De repente o copo começou a tremer, a mesa também. Todos ficaram assustados. Jung observou em voz baixa: há um excelente médium entre nós. Helle começou a tremer, retirou suas mãos da corrente e disse: vovó está nos visitando. Eu devo viajar agora? Ela me tomará. E caiu, como se perdesse o sentido. Jung calmamente indagou: Helle, onde você está agora? Pergunta. Então responda o espírito que a tomou. Uma voz muito diferente de um homem velho falou através da jovem médium: não tenham medo, saiba que estou com vocês todos os dias. Eu sou Pai Samuel. Eu sou Pai Samuel, avô de Jung. Rezem e peçam ao Senhor que permita a minha neta, referia-se a Helle, alcançar seu objetivo. Agora mesmo ela está no Polo Norte, num ponto glacial elevado, mas o mais curto caminho para a América. Houve rápido diálogo entre o espírito Samuel e Carl Jung, durante o qual todos ficaram sabendo que Helle fora levada em desdobramento ao Brasil para visitar sua irmã, Berta, que se casara com um brasileiro e acaba de dar à luz a um menino. Carl Jung confirmou a Martin Ebon que de fato uma carta chegou do Brasil semanas depois, anunciando o nascimento do filho de Berta, no mesmo dia e na mesma hora em que Helle recebeu o espírito Samuel. É curioso que Helle se recordava perfeitamente de tudo. Eu assisti ao nascimento da criança, dizia. E confirmou também Carl Jung que era médium. Via com naturalidade seu pai já desencarnado, abre aspas, e eu o vejo várias vezes, fecha aspas, dizendo mais que um dos seus livros, The Seven Sermons of the Dead, foi ditado por ele, por um sábio ancião chamado Filemon, outro espírito que sempre via. Martin Ebon acrescenta que poucos dias antes de desencarnar, Carl Jung fez outra revelação a um amigo íntimo. Toda a gente pensa que sofro muito, mas, em verdade, o que sinto é algo muito agradável. Sinto-me flutuando fora do meu corpo. Exaltou as experiências de parapsicologia do professor J.B. Rinne, sobretudo as de telepatia. E uma derradeira entrevista à televisão, recorda ainda Martin Ebon, deixou-nos magnífica lição ao responder à pergunta do repórter sobre se acreditava mesmo na existência de Deus. Disse Jung: não precisa acreditar na sua existência, sei que ele existe. Psyche News, Londres, 6/11/1976, Anuário Espírita de 1978. Mensagem de além-túmulo, Teresa Cristina, aos seus pais com carinho. Aos 30 minutos do dia 18 de janeiro de 1974, uma ala em construção de um hospital caiu sobre a casa número 48 da rua Santos Dumont, em Juiz de Fora. Em consequência do desabamento, 4 meninas desencarnaram: Ana Paula, de 9 anos, Jussara Maria, 20 anos, e Teresa Cristina, 22, filhas do casal Detsy de Oliveira, Luísa Moreira de Oliveira,
ficaram gravemente feridos e ainda Márcia Moreira Quaresma, 13 anos, sobrinha do mencionado casal e que residia na cidade do Rio de Janeiro, aqui passava suas férias escolares. O fato que abalou toda a população de Juiz de Fora, dada a sua trágica extensão, volta agora a ser novamente comentado em decorrência da mensagem que, do mundo espiritual, Tereza Cristina, a filha mais velha, manda para os seus pais na cidade de Uberaba. Tal comunicação se deu no dia 9 de fevereiro de 1976, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que pessoalmente desconhecia qualquer dado sobre o acidente. Esta mensagem o médium divulga com a devida autorização dos pais da comunicante, esperando que ela possa constituir um bálsamo para quantos estão privados do convívio de entes queridos. Na montagem fotográfica vemos ao alto Tereza Cristina à esquerda, a Jussara Maria à direita, e embaixo Ana Paula e Márcia Moreira Quaresma. Foto das 4 que desencarnaram no acidente. Querida mamãe, querido papai, peço que me abençoem. Estou num momento difícil. É verdade que temos estado juntos, de outras vezes separados pelas impressões, unidos na mesma luz de confiança na prece. Agora, porém, meu avô Isaltino me encoraja a escrever. É preciso que sua mamãe saiba de tudo, que vocês não morreram, diz ele. E a permissão solicitada para ele veio até nós. Mãezinha, rogo à senhora para que as lágrimas não sejam assim tão doloridas. Compreendo hoje, o pranto é semelhante à fonte que nos lava o coração por dentro, mas entendendo nesse aspecto, as lágrimas são benditas. Evitemos, querida mamãe, a tristeza destrutiva, essa que fica em nós, parecendo moléstia escondida. Até a nossa própria dor pode ser traduzida por música, a música da caridade. Aqui sua filha recorda que as notas na pauta são semelhantes às lágrimas, gotas de amor e de aflição, de alegria e de esperança que o coração vai colocando nas linhas da vida. Depois, mãezinha, se quisermos transformar a composição em melodia e sairmos de nós e auxiliar os outros, veja a senhora que a sua filha tem progredido um pouquinho, mas isso, meu pai, não quer dizer que já venci. Falamos de nossos encargos, muitas vezes para saber cumpri-los. Esta é que é a verdade, mas estou num curso de aperfeiçoamento pessoal, quase severo se não fosse repleto de amor. Devo melhorar-me a fim de ser mais útil em casa, agora que a provação lhes pediu 4 filhas de uma só vez. Aqui procuro incluir a querida prima, que com Jussara e Ana Paula se transferiram comigo de residência. A princípio, querida mãezinha, a dor foi enorme. Ouviram muitas falas e anotações sobre o mundo espiritual. Entretanto, logo depois dos 20 anos na Terra, a gente quer uma casa e um jardim feito de amor que seja apenas nosso. Perdoe se digo isso, quero apenas ser verdadeira. Sabia que estávamos em nosso lar como sendo a melhor mansão do mundo, mas a gente não consegue mudar o coração, quando o coração quer voar para fora do peito. Por isso é que não me foi fácil a retirada espiritual dos sonhos que eram assim tão meus. Creia. No entanto, que dor mesmo, a dor dos acidentes terrestres, como a imaginamos, não sentimos. Um choque, como se uma dinamite rebentasse sobre nós, e depois do choque, com um anseio inútil de me levantar, um torpor que não sei descrever. Depois de algum tempo, que igualmente não sei calcular, chegaram pessoas, meu avô Isaltino e minha avó e meu avô Militão, se mostraram para mim, dando-se a conhecer. Um senhor de nome histórico estava com eles e nos amparava. Outra senhora de nome Ernestina, creio que Milagres, Ernestina Milagres, me acalmava. Deram-no passes e oraram. Acordada, notei que as irmãs dormiam ainda. Fomos removidas e tratadas, e estamos por enquanto no hospital escola, em que aprendemos reajuste e serenidade.
A gente aí no mundo toma aulas de matemática, de línguas, disso e daquilo, pois que aqui somos matriculados em paciência, esperança, fé em Deus e fé em nós mesmos. Tantas matérias com as quais no corpo da terra nem mesmo sonhamos. Estamos bem, não chorem mais, papai, tudo vai ser feito pelo melhor. Agora, depois de alguns meses aqui, já consegui alguns ensinamentos e experiências sobre o passado e reencarnação. Não me peça agora qualquer apontamento mais amplo do assunto. Posso, no entanto, dizer que temos outros. Algumas vezes, pessoas cultas e nobres provocaram desabamentos, com plena ciência de que agiam contra as leis estabelecidas pela justiça divina. Deixo apenas este pontinho aqui para que mãezinha se conforte. Agora estudo e estudo sempre. Aquela filha professora que ficava tão feliz com os elogios em casa é hoje uma aluna que se renova. Segundo declarações do casal Détice e Luísa, o médium franciscano Xavier psicografou 59 laudas de papel. O clichê acima focaliza exatamente a última página, contendo a assinatura da comunicante. Mamãe, continue procurando o caminho da luz. A senhora já o encontrou no amor ao próximo. Aqui está sendo convidada pelos nossos irmãos em Juiz de Fora. Sei que as suas mãos queridas nasceram para o bem, mas presentemente é necessário que nos encontremos no amparo às filhas e filhos de irmãos nossos em lutas maiores do que as nossas. Agradeço as suas palavras e as orações em nosso favor, como também agradeço ao papai as explicações e preces conosco, auxiliando-nos a entender. Mãezinho, nosso maior receio a princípio foi o de que a senhora viesse para cá por conta própria. Vimos o seu desejo de tudo deixar aí para acompanhar-nos. Reconhece que a formação cristã que a senhora recebeu não lhe permitia pensar em suicídio, mas aquele anseio de reencontro era perigoso. Hoje ficaremos mais tranquilas. É preciso lutar, mamãe, suportar nossas provas e abençoar todas elas. É preciso aceitar a vontade do Senhor, que é bondade constante para conosco. Tudo recebemos do céu como sendo o melhor que nos sucede. A inconformação é que taxa com sofrimento maior as ocorrências difíceis do mundo. Um dia nos reencontraremos de novo, mas pode acreditar que espiritualmente não nos separaremos. Papai necessita de sua presença, de seu amparo, de seu amor. Agradeço a Deus a oportunidade que recebi. Muitas afeições estão conosco, incluindo minha querida avó, que tem sido para mim um anjo bom. Querido papai, querida mamãe, agora devo traçar o fim desta carta. Jussara e Ana Paula não sabem que vim, ainda não podem facear a tarefa de que me encarrego hoje. Com as bênçãos dos nossos aqui termino. Querido papai, querida mamãe, recebam todo o coração da filha sempre reconhecida, que mais uma vez pede a Jesus por nossa felicidade. Tereza Cristina. Isaltino Dias Moreira. Residiu em Juiz de Fora, era funcionário do Ministério da Agricultura, desencarnou em 18 de 8 de 1957. 2. Márcia Moreira Quaresma, era sobrinha do casal Détice e Luísa e residia no Rio de Janeiro e estava em Juiz de Fora, passando aqui suas férias escolares. 3. Ana Paula, Jussara Maria e Tereza Cristina, as filhas do casal, haviam nascido respectivamente em 24 de 7 de 64 e 24 de 12 de 54 e 6 de 1 de 52. 4. José Militão de Oliveira foi responsável pelo setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Desencarnou em 6 de 12 de 72. 5. Histórico Venâncio de Almeida. Era membro integrante das diretorias da Casa Espírita e da Fundação João de Freitas. Desencarnou em Juiz de Fora. 6. Ernestina Milagres. Durante muitos anos residiu em Juiz de Fora, tendo ativamente trabalhado em diversos centros espíritas, notadamente no CE, União, Humildade e Caridade, e Grupo Espírita Amor aos Desencarnados. Aliás,
O padre Venâncio Café comunicava-se regularmente por seu intermédio. Desencarnou com avançada idade, sempre trabalhando com entusiasmo e equilíbrio pela doutrina espírita. Juiz de Fora, Minas Gerais, março de 1976. A foto das 4 colegas que desencarnaram num acidente. Anuário Espírita de 1978. É preciso desenvolver. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Pergunta. Que beberemos? Pergunta. Ou com o que nos vestiremos? Pergunta. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 31, 33. Nós, espíritas, a miúde, nos inquietamos pelo desenvolvimento mediúnico. Entretanto, nós esquecemos de que antes de desenvolver a mediunidade, necessário se faz, como disse o Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Com efeito, se todos procurássemos, em primeiro lugar, aperfeiçoar as qualidades de nosso próprio espírito, isto é, desenvolvendo dentro de nós a mesma humildade, a tolerância, a resignação, a capacidade de ajudar os necessitados e de perdoar os que nos ofendem, estaríamos no caminho do desenvolvimento mediúnico. Porque quando praticamos o Evangelho de Jesus, estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, e com isso, todas as demais virtudes se nos acrescentam. Antes de ser médiuns, transmitindo pensamentos e sentimentos de espíritos desencarnados, necessitamos disciplinar o nosso próprio pensamento e as nossas próprias emoções, sem o que não saberemos controlar de forma adequada a mediunidade que pomos a serviço do Senhor. A grande maioria daqueles que nas reuniões espíritas procuram alívio para suas perturbações espirituais ouvem dizer que é preciso desenvolver a mediunidade a fim de livrar-se de seus males. Essa maneira simplista de ver as coisas muitas vezes obstrui o caminho para uma solução mais acertada dos problemas do perturbado, pois frequentemente este se apega de tal forma a essa ideia que posteriormente, quando advertidos a respeito de suas verdadeiras necessidades espirituais, já não lhe ouve os conselhos daqueles de que lhes falam. Podemos afirmar com toda segurança que quando alguém se vê às voltas de uma perturbação espiritual, esta última sempre teve origem na invigilância do perturbado. Que no passado ou no presente, de uma ou de outra forma, se deixou arrastar pela revolta, pelo orgulho, pela intolerância ou pelo ódio. As causas da perturbação espiritual são as nossas, são essas imperfeições morais que criaram condições para que o perturbado entrasse em sintonia com o espírito sofredor, passando a sentir, por via mediúnica, as impressões dolorosas que este ainda traz em seu perispírito. O que cura realmente a perturbação não é o desenvolvimento mediúnico, mas o esforço que o perturbado, compreendendo melhor suas necessidades espirituais, faz no sentido de auto-melhorar-se, removendo dessa forma as verdadeiras causas da perturbação espiritual, provando o que acima afirmamos, temos o fato comum de que muitos se curam das perturbações espirituais sem desenvolver a mediunidade, mas unicamente com a simples frequência a reuniões espíritas, onde, seja através da leitura e interpretações do Evangelho segundo o Espiritismo, seja através do que ouvem nas comunicações mediúnicas, tomam conhecimento da filosofia espírita, das verdades que ela encerra, imortalidade, justiça divina e reencarnação, encontrando dentro dela a solução para os problemas que angustiam o seu espírito. Busquemos, portanto, desenvolver antes dos dons espirituais a humildade, a tolerância, a resignação, a bondade, a mansidão, e a mediunidade virá posteriormente por acréscimo, segundo a promessa de Jesus. Anuário Espírita de 1978.
Filatélia e Espiritismo, Leôncio Correia. Leôncio Correia desencarnou no Rio de Janeiro no dia 19 de junho de 1950. As anotações que se seguem são devidas a Aurino Souto, seu particular amigo, e publicadas em Reformador, outubro de 1965, ano em que comemorava o primeiro centenário de nascimento do escritor e poeta, que chegou a ser presidente da Liga Espírita do Brasil, mais tarde, Liga Espírita do Estado da Guanabara. Escreveu Aurino Souto. A imprensa diária já tratou largamente da vida pública e literária do eminente brasileiro e primoroso poeta, cuja existência tanto engrandeceu as letras nacionais. Republicano histórico, tendo tomado parte na campanha abolicionista, começou sua vida pública muito moço no Paraná, seu estado natal, onde se bateu pela implantação da República. Leôncio Correia era um dos poucos publicanos em 1889. Foi deputado estadual no Paraná de 1892 a 1897, deputado federal, diretor da Instrução Pública do Rio de Janeiro, diretor do Colégio Pedro II, diretor da Imprensa Nacional. Durante muito tempo lecionou História Universal na Escola Normal do Rio de Janeiro, na qual foi mais tarde diretor. Na política, na imprensa e na tribuna, foi sempre um defensor das liberdades públicas. Era formado em Direito, mas não abraçou a advocacia nem a magistratura, ao lado de Machado de Assis, Olavo Bilac, Paulo Ney e outras brilhantes figuras das letras. Desenvolveu grande atividade literária. Inegavelmente, sua carreira literária é uma das mais fulgurantes e fecundas do Brasil. Era membro da Academia Paranaense de Letras, do Instituto Histórico e Geografia do Paraná, da Academia Carioca de Letras, do Instituto Brasileiro de Cultura e outras instituições literárias. Deixou diversos livros publicados. Nasceu em Paranaguá, estado do Paraná, em 1º de setembro de 1865. Desencarnou pouco antes de completar 85 anos de idade. Cabe-nos agora tratar de Leôncio Correia. Como espírita, em 1922 tomou parte no Congresso Espírita, realizou no Rio de Janeiro, por iniciativa de Ângeli Torteroli, pertenceu ao Conselho da Associação Espírita Obreiros do Bem. Foi presidente da Liga Espírita do Brasil no triênio 1939-1942. No dia 15 de novembro de 1939, da Associação Brasileira de Imprensa, quando se comemorou o cinquentenário da República Brasileira. Leôncio Correia ocupou a presidência de honra do primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas Espíritas. Com as luzes de sua cultura e a grandeza de seu coração, prestigiou diversos movimentos espíritas no Rio de Janeiro. Viveu como cidadão impoluto e encerrou o ciclo de sua existência terrena com um espírito tranquilo e convicto da existência de Deus, da imortalidade da alma. No ato de sepultamento no cemitério São João Batista, fizeram-se representar diversas sociedades culturais, o governo do Paraná e o Congresso Nacional. As declarações a seguir foram escritas por Leôncio Correia a 25 de fevereiro de 1948, tendo sido conservadas em envelope fechado até o dia em que entrou em agonia para a desencarnação. Sua esposa abriu o envelope na tarde de 19 de junho de 1950. Estando o escritor já inconsciente, cercado da família e amigos. É um testemunho edificante, uma página doutrinária de alto valor moral e filosófico. Minhas últimas vontades. Leôncio Correia. Desejo que o meu enterro seja o mais simples, o mais modesto possível. Aos parentes e pessoas amigas que tencionem enviar coroas para cobrir o meu féretro, peço desistirem desse piedoso intento, fazendo distribuir entre os pobres as importâncias a tal fim destinadas. Sob o pedaço de terra em que tenho de ser enterrado, desejo apenas uma pedra tosca, com os seguintes dizeres: aqui jaz quem foi Leôncio Correia, a data de meu nascimento, 1 de 9 de 1865, que é a data de minha morte. Aos irmãos rogo, dirijam preces ao Pai, em intenção do meu espírito. Não quero que ponham luto por motivo de minha morte. A morte não é um fim, é um princípio esclarecedor que explica o porquê da vida. A mesquinha e pretensiosa inteligência materialista, na impossibilidade de aprender esta verdade, dá de ombros com fingida indiferença
sempre que é posto em equação esse transcendente problema. Desejo que o meu enterro saia da capela do cemitério de São João Batista, possibilitando assim aos meus amigos pobres, se é que os tenho, poderem dizer-me o derradeiro adeus sem um sacrifício, com despesa de automóvel. Leôncio Corrêa, Rio de Janeiro, 25 de 2 de 1948. No dia do sepultamento, várias pessoas discursaram. O Dr. João Augusto de Miranda, em nome da FEB e do Conselho Federativo Nacional, recitando os sonetos. Vida eterna, jamais se apaga a luz, se acaso voa a nuvem e de um astro o brilho empana, extingue-o, pergunta. A nuvem vai, passa e se irmana de novo ao astro a claridade boa. Se sofre o crente, as dores abençoa, como uma esmola que do céu promana. É benéfica a dor, pois a alma humana no sofrimento é que se aperfeiçoa. A morte é uma ilusão, é eterna a vida, por isso antes me alegro que me assusto. Quando a morte, a cisma nela convida. Porque sei que ao baixar meu corpo ao seio da terra, livre o espírito sem custo, já de outros mundos se achará no meio. Leôncio Corrêa. Em conferência pronunciada no Centro Paranaense do Rio de Janeiro, em 1955, o professor Deolindo Amorim disse: se a preocupação imortalista, um dos motivos essenciais da obra de Leôncio Corrêa, transparecendo em todas as suas expressões clara ou veladamente uma concepção de vida muito acima das limitações terrenas. Estávamos no período. Esse mesmo escritor, por ocasião do 90 aniversário do poeta, dos 90 anos do aniversário do poeta, revelou do Homem Espírita essa página do passado. Estávamos no período crepuscular da ditadura. Não havia liberdade de imprensa, liberdade de crítica, nem mesmo liberdade religiosa, porque as sociedades espíritas estavam sob fiscalização policial. Leôncio Corrêa era o presidente da então Liga Espírita do Brasil, enquanto éramos, como ainda hoje, o secretário-geral. Os diretores das sociedades espíritas eram obrigados a comparecer à Polícia Central para serem fichados, porque o regime era de arroxo. Todas as formas de liberdade do pensamento estavam abafadas pela censura. Pois bem, Leôncio Corrêa, já velho com sua expressão respeitável, não faltou ao cumprimento do dever. Foi à repartição policial e lá deixou suas impressões digitais, na qualidade de presidente da Liga Espírita. Um funcionário da polícia, um tanto espantado, exclamou com certo ar de estranheza: Doutor Leôncio, por aqui? Pergunta. E Leôncio Corrêa, sem perder a sua serenidade imperturbável, respondeu humildemente: que vou fazer, meu amigo? Pergunta. São ordens. Além das fronteiras da morte, o poeta continua, vez por outra, a nos deleitar em suas magníficas produções. Uma delas está publicada no Parnaso de Além-Túmulo, obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Não vamos transcrevê-la toda para encerrarmos essa singela homenagem ao saudoso companheiro. Permitamos-nos o leitor reproduzir um soneto do Espírito de Leôncio Corrêa, psicografado pelo referido médium e que foi estampado em Revista Reformador. Ressurreição. Triste vontade na floresta escura, tateando na estrada erma e sombria, alcancei a aflição do último dia, esmagada na sombra da amargura. Mas, além do pavor da sepultura, eis que a paz novamente me sorria e, ave exalçando a graça da alegria, embriaguei-me a luz vibrante e pura. Glória às dores da vida transitória, não traduzo o meu grito de vitória, por mais que a minha fé se estenda e brade, cego que torna a ver além do mundo, canto somente a luz em que me inundo, nos caminhos do sol da eternidade. Leôncio Corrêa. Anuário Espírita de 1978.